Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, com nossos professores também. Eu espero que sim, que todo mundo aí esteja bem, certo? Vamos dar início aqui ao nosso conteúdo online, né? No conteúdo passado a gente estava trabalhando com o Excel e hoje a gente vai estar vendo aí, dentro do nosso conteúdo online, a parte das funções dentro do Excel, né? A função máximo, mínimo, média, soma, a função se. Tá? E para isso eu tenho uma planilha aqui com os cálculos que a gente vai estar realizando utilizando as funções de hoje, certo? Vamos dar uma olhada aqui na planilha, mas antes eu preciso que vocês acompanhem lá pelo seu livro, página 142. Antes de você assistir esse vídeo, é importante que façam a revisão, dê uma lida no seu material, no seu livro lá, página 142, sobre funções lá no livro financeiro, certo? Então, já que você já deu uma lida, eu vou assumir aqui que você já deu uma olhada aí no seu conteúdo lá do seu livro. Hoje a gente vai estar trabalhando aí com a parte de revisão, funções e gráficos, tá? Vamos dar uma olhada lá na nossa planilha aí no computador. Deixa eu abrir aqui meus arquivos. Pronto. Bora lá, aqui eu tenho uma planilha de comissão aí de vendedores, né? E eu preciso saber aqui o total das vendas que vão ser realizadas aí para eles, tá? Então o total a gente já viu que utiliza a função soma, né? Vou colocar lá igual soma, abro parênteses e vou selecionar aí do primeiro até o último valor, certo? Dá um enter e ele vai exibir o resultado aí desses outros itens dos totais. Então, vou clicar lá igual soma, abre parênteses, novamente para cada um dos vendedores, clica, segura e arrasta. Vou selecionar aí do mês de janeiro até o mês de março e vou fazendo isso para os demais, certo? Vou selecionar aqui novamente, ok. Aí o que acontece? Para evitar de você estar fazendo um por um, você pode utilizar aí um recurso do próprio Excel para que ele responda de forma automática aí as suas informações, tá? Então, para isso, a gente vai precisar clicar aqui no cantinho, ó, nesse pontinho, clicar lá 2 vezes, e ele vai responder todos os outros itens que estavam faltando aí para vocês. Importante lembrar, você não pode utilizar esse recurso indiscriminadamente, certo? Esse recurso ele vai acelerar o processo de criação de planilha, beleza, só que se você faz isso tendo esse primeiro cálculo aqui errado, você vai sair errando todos os outros cálculos. Tá? Então, você só pode utilizar esse recurso no momento que você tiver certeza que o seu cálculo está correto, ok? Outra coisa, não é legal você estar utilizando esse recurso também quando você ainda não tem domínio sobre as funções. Se você está começando agora a utilizar as funções, é importante que você faça como eu ensinei. Está fazendo uma por uma até você conseguir lembrar de como se utiliza as funções. Não é decorar, é aprender. Decorar a gente acaba esquecendo com o tempo, aprender não. Certo? Então, eu preciso que vocês aprendam a utilizar as funções que eu passei e que a gente vai estar utilizando hoje também, como essa da função soma. Já respondi todos aqui, então agora eu preciso trabalhar com a parte da comissão. Lá na comissão, eu vou me basear utilizando a função se. A gente tem aqui, caso o vendedor tenha um valor aí de vendas, né, maior ou igual a 5.000, ele recebe um aumento na comissão de 4%. Caso ele receba aí, menos do que 5.000, ele vai receber um aumento de 1%, certo? Então, vamos dar um clique lá na comissão, igual soma, ou melhor, igual se, e vou abrir parênteses, né? Aí ele vai querer saber o que é que você vai querer testar para saber se esse valor é verdadeiro ou falso. A gente já viu que a função se ela faz a verificação de verdadeiro ou falso. Então, vou dar um clique em cima do total, é ele que eu vou estar fazendo essa verificação. Se ele for maior ou igual a 5.000, ponto e vírgula, certo? Isso aqui vai ser o meu teste lógico. Agora, se for verdade, se essa pessoa conseguiu vender de 5.000 para cima, o que vai acontecer? A gente sabe que ele vai receber um aumento na comissão de 4%. Então, vou dar um clique, vezes 4%. Se for mentira, ele vai receber novamente em cima do total, eu vou dar um clique lá, vezes 1%. Certo? Lembrando que ou você fecha com os parênteses no final, ou então deixa sem os parênteses para que essa função funcione. Se você colocar um ponto e vírgula ali na última etapa da sua função se, ela vai dar errado. Tá? Então, você vai utilizar ou a função com o parênteses finalizando ou sem os parênteses. Vou dar um Enter e ele exibe para a gente aí que a pessoa vai receber, ó,
fora os R$ 9.000 aí de total, vai receber uma comissão de R$ 360, certo? Eu vou fazer isso para os demais. Clicar lá, igual se, abre parênteses, clica em cima do total, se ele for maior ou igual a 5.000. Mas, professor, de onde você está tirando esse valor de 5.000? Aqui embaixo, ó, lá na comissão, como eu mostrei, ele já diz, se o valor for de maior ou igual a 5.000, lá ele colocou com ponto, você não pode utilizar o ponto aqui dentro da sua função, tem que fazer sem o ponto, senão ele vai dar errado. Ele vai receber um aumento de 4%. Então, bora lá. Ponto e vírgula, clica novamente no total, vezes 4%. Se for mentira, se ele não vendeu aí de R$ 5.000 para cima, vou clicar novamente ali, ó, vezes 1%, certo? E vou dar um Enter. Olha, a comissão desse camarada aqui de baixo vai ser de R$ 38,70, comparando com o de cima, né? Ele vendeu aí menos do que os R$ 5.000 que ele utiliza para o aumento, tá? Então, aqui a gente já consegue utilizar a ferramenta ó, de macetezinho. Eu vou clicar lá, eu sei que esses dois cálculos estão corretos, vou clicar aqui 2 vezes e ele já responde para todos, certo? Passando aqui para a parte de baixo, ó, lá no total das vendas, eu preciso saber qual o total aí de todas as vendas de todas as pessoas que trabalharam na empresa. Então, sempre que vocês virem a palavra total, 90% das vezes vai ser utilizando a função soma, tá? Então, bora lá, igual soma, abre parênteses, vou selecionar todos os totais, vou dar um Enter. Já achamos ali o total, agora o máximo. O máximo eu utilizo, ou melhor, a maior venda. A gente utiliza a função máximo, certo? Então, sem acento, coloca lá, igual máximo. Vou selecionar todas as vendas e vou dar um Enter. Aí ele deu um erro ali, vamos ver o que foi. Ah, eu estou utilizando aqui o Office Online. Ele pede que eu corrija aqui a palavra. Deixa eu corrigir aqui. Vou selecionar lá todos e vou dar um Enter. Vamos tentar colocar aqui o acento. Ok, precisava do acento aqui que eu estou utilizando o Office Online, certo? Aí a gente viu aqui no menor venda, né, que eu preciso utilizar aí 3 tipos de funções para quando eu quero encontrar o menor valor. Eu posso utilizar mínimo, mínimo A ou min, né? Uma delas vai funcionar na sua máquina, então a gente tem que testar as 3. Se uma já der certo de primeiro, você não precisa utilizar as outras. Então eu vou testar ali a min igual, né? Igual min, e vou selecionar do primeiro ao último total. Olha aí, ele encontrou o menor valor entre as vendas, ok? E por último a média das vendas aí, né? Vou trabalhar aqui com média, vou abrir parênteses e vou selecionar aí todos os valores, ok? Ele encontrou aí a média pra gente, beleza? Então, essa primeira planilha sobre as funções, a gente já respondeu aí. Alguma dúvida que você tenha, dá uma olhada no seu material, tá? Para poder revisar essas informações. Vamos passar aqui para a nossa segunda planilha, a parte de gráficos. E aí ele pede aí que a gente construa um gráfico e ser do tipo de pizza, né? Então eu preciso digitar essas informações para poder estar trabalhando com elas. Eu vou deixar essa imagem aqui ao lado. Ou então posso digitar aqui mesmo. Vamos colocar aqui, ó, Brasil, Estados Unidos e ao lado dele as informações. Colegial incompleto. Completo, universitário. Formados e pós. Ok. Vou fazer a correção aqui entre B e C, né, para ele aumentar a largura entre as colunas. Vou aplicar aqui as bordas.
utilizar aqui todas as bordas. E aqui os dados, lembrando que não insere aí a porcentagem, coloca só o valor, tá? Então ali 6, 20, 33 e 11. E ao lado a gente coloca aí os outros valores, que era 1, 14, 25, 15, 32 e 9. Ok. Para gerar aí o nosso gráfico, lembrando que eu preciso selecionar essas duas opções, tanto o texto quanto os valores. Então, vou lá em cima, inserir, gráfico. E a gente vai trabalhar aí com o gráfico de barras. Eu vou utilizar essa aqui, ó, gráfico de colunas. Barras não, gráfico de colunas. Ele vai gerar aí o valor, ou melhor, a gente pode trocar ele para um gráfico de pizza. Aqui, ó, que é o que a questão nos pede, certo? Então, vou diminuir aqui o tamanho do nosso gráfico. Vocês podem estar acompanhando aí pelo seu material. E ele também pede que a gente crie aí outro gráfico agora para os Estados Unidos, tá? Então vai ser da mesma forma, só que eu tenho que fazer uma seleção alternada. Como é que eu faço uma seleção alternada, professor? Você vai selecionar aqui os nomes primeiro, segura Ctrl e seleciona aí todos os valores, ó, dos Estados Unidos. Pode ver que ele pulou o Brasil e selecionou aí os Estados Unidos e os dados aí que vão ser inseridos no gráfico. Então vou novamente fazer o caminho, inserir, gráfico, procurar a opção aqui de pizza e vou clicar em cima, aí, ó, Estados Unidos, né? Vamos diminuir aí o tamanho do gráfico. E vou alocar ele aqui na parte de baixo, tá? Então eu tenho os dois gráficos aí dessa nossa questão, certo? Estou aqui com o primeiro e com o segundo gráfico, perfeito. Não precisa fazer a formatação aqui nessa planilha, a gente deixa para o próximo item aí, ó, formatação de planilhas, né? Eu tenho aqui a parte com a imagem do que eu quero que tenha nessa planilha. Deixa eu diminuir aqui a imagem dela. E aqui eu já tenho todo o texto digitado, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar colocando aqui as bordas. Vou aplicar aqui todas as bordas. Aqui na parte superior a gente trabalha com o nosso texto, o alinhamento dele, ó. Vamos clicar lá no mesclar e centralizar. Mesclar aqui o nosso texto, vou deixar ele alinhado aqui ao centro. Aqui no Office Online ele não está alinhando automático, mas vocês podem fazer isso manual, tá? Então, vou mesclar novamente essa informação. E vou deixar ele alinhado aqui ao centro, ok. Aqui na parte de baixo ele pede que a gente coloque as cores aí, né? Então, eu vou colocar aqui o tom de azul. E vou deixar ele sublinhado. Opa! Aqui ele não está mostrando, mas a gente pode aplicar essa opção depois, certo? Eu vou deixar assim mesmo, aqui tem o taxado, mas eu posso aplicar o sublinhado nele depois, não tem problema. Aqui a gente vai modificar aí as cores, vou selecionar daqui para baixo, ó, o plano de fundo preto, né? E a cor da letra branca. Vou alinhar o texto aí à direita e a mesma coisa aqui do outro lado, certo? Então, vou selecionar todos esses itens na parte superior. Vou deixar eles alinhados aí ao centro. Ah, eles já estão. E vou aplicar aqui o negrito. Ok? Já aqui agora eu preciso só mudar as cores. Ó. Vou selecionar balde de tintas, né? E altera as cores que vão ser exibidas aí para cada uma das colunas. Valor unitário, perfeito. Ele está utilizando um verde. Os dois últimos aqui. Vou usar esse tomzinho aqui de marrom, não tem problema. Vou selecionar aqui esses outros dois, aplicar todas as bordas e aqui na lateral, plano de fundo preto com a cor de letra branca, ok? Ele também está alinhado ao centro, então vamos organizar aqui o alinhamento, certo? Aqui na parte de game a gente pode colocar a cor cinza e está finalizado aí. Aqui eu também posso colocar também o negrito, né? As nossas planilhas, certo? Então, só fazendo uma revisão rápida aí do que a gente trabalhou no nosso conteúdo online de hoje. Nós vimos aí as funções lá na nossa primeira planilha, né? Vimos aí como utiliza a função soma, máximo, mínimo, média.
a função se, construímos aqui os nossos gráficos, tá? Utilizando aí os recursos do nosso Office Online. E aqui a parte de formatação de planilhas também utilizando o nosso Excel Online, certo? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo online de hoje, tá? E o CRA ele vai estar entrando em contato com vocês para um exercício que eu deixei justamente sobre isso que a gente acabou de trabalhar agora, tá? Então, vamos finalizar por aqui, né? E até o nosso próximo encontro online. Tchau!